Seja bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. O lugar ideal para quem quer aprender mais sobre gastronomia. Ou busca uma carreira no setor de bares, restaurantes e serviços de alimentação. Aqui você aprende receitas e conteúdos incríveis. A teoria e a prática no mesmo lugar. Vamos começar? Areta, você tá bem? Eu tô achando você meio cansada. Eu tô mesmo, amigo. Sabe o que é? Eu comecei a ensaiar uma peça depois daqui e aí eu tô dormindo super pouco. Já sei o que você precisa. Aceita um cafezinho? Um café agora? Nossa, seria ótimo. Pois é, esse é o tema do episódio de hoje, café. Como assim? Agora precisa de aula para aprender a fazer café? São cafés especiais, preparados de diferentes maneiras. Vamos ter coquetel de café, café aromatizado, café pelo método Clever Dripper. O que é esse método Clever Dripper? Eu, pra falar a verdade pra você, não faço a menor ideia, mas garanto que o Leandro Nagata, docente do Senac, que conhece tudo de cafés e coquetelaria, vai saber explicar direitinho. Conta pra gente, Nagata, que história é essa de Clever Dripper? Olá, Areta! Félix, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre café, essa bebida que todos os brasileiros amam, não é verdade? Falando do Clever, é um método inteligente, Clever Dripper, esse é o nome dele. E é um método qual a gente vai preparar um café que ele fica muito mais leve, muito mais adocicado, né? Um café que vai ficar assim com uma característica brilhante, sem partículas sólidas em suspensão. Existem alguns métodos que às vezes que passam um pouquinho do pó, né? Ali pra xícara. No caso do Clever não, é um método que a gente usa um filtro de papel para poder estar preparando o nosso café. E o Clever Dripper é um método criado em Taiwan. Um método que ele vem um filtro de acrílico, no qual ele tem aqui um diferencial, que é uma válvula de silicone que libera, né, o café no momento em que a gente quer, quando a gente vai colocar ele em cima de uma jarra, né, de uma xícara, e aí sim ele vai liberar o café. Ou seja, é um método que une dois tipos de preparo. Um preparo de infusão, como uma prensa francesa, no qual você coloca o café ali, a água junto com o café e deixa ele em contato por um determinado período de tempo, e depois a parte do filtrado, no caso um filtro de papel. Então ele deixa um café assim, com características de acidez, de doçura e muita leveza. Fica um café bem redondo, assim, né? Bem agradável aí no paladar. Areta, Félix, e olha que interessante, né? A gente tem aí, dentro do processo de café, do cultivo e tudo mais, né? O momento em que começa ali a nascer o frutinho. Esse fruto, ele começa pelo estado de floração da planta. E a partir do momento em que a flor cai, começa a nascer o fruto. Então ele vai nascer como um chumbinho verdinho ali e ele vai evoluindo, vai amadurecendo, chegando ao ponto de uma fruta vermelha. Esse fruto, ele pode ser colhido nesse estado maduro ou, dependendo aí do produtor, ele pode deixar esse fruto secar um pouco no pé, né, para que ele possa colher esse café e ter uma facilidade maior no seu beneficiamento, que é o que a gente chama ali do café passa ou café coco, que também é muito conhecido como café natural, que é, por exemplo, esse café que a gente tem aqui. Esse tipo de café, ele secou no pé, então ele está praticamente pronto para ser beneficiado, facilita demais aqui o processo de beneficiamento quando ele está nesse estado aqui. Para que ele possa chegar nesse ponto do café, né, ainda cru, então a gente tem um café aqui que foi seco, onde ele tem que atingir 11% de umidade, para que ele possa ser conservado. Então o café, quando ele está nesse ponto aqui, ele não tem validade. E aí você pode guardar e vender ele quando você bem entender. Porém, quando ele passa pelo processo de torra, que é quando ele está nesse ponto aqui, esse café, por exemplo, ele está com uma torra média, a gente tem 3 tipos de torra, a gente tem uma torra leve, torra média e torra forte. No caso, quando a gente fala de café gourmet ou café especial, a gente tem aqui um café na torra média. Para o café gourmet e para o café especial, o ideal é a torra média, porque é a torra que vai trazer maior complexidade ali para a bebida do café. Neste momento, esse grão ele tem validade. Então, a partir do momento que ele passou pela torrefação, ele tem uma validade de 6 meses a 1 ano.
E depois do processo de torra, a gente tem a moagem do café, que é onde a gente vai usar o café para poder fazer a bebida, né? Como a gente vai preparar hoje o método Clever Dripper e também o método Coar, a gente vai usar essa moagem média para poder fazer nos dois métodos. Agora, veremos uma série de cafés especiais preparados pelo docente Nagata. Areta, Félix, vamos ver na prática agora como que funciona aí o método Clever Dripper, né? Então tá aqui o filtro, né? Esse é o método que a gente vai estar utilizando. E aqui a gente tem aí o filtro de papel, né? Esse filtro aqui, ele é específico da Clever mesmo. Mas, por exemplo, se você tiver dificuldade para encontrar, para comprar isso daqui, você pode comprar aquele filtro normal 102, que funciona também direitinho aí pro método, tá bom? O ideal é sempre fazer uma dobrinha na parte aqui das emendas, né, do filtro. Posso fazer uma dobra invertida para poder deixar ele mais firminho. Tiro a tampinha do Clever e vou colocar esse filtro dentro do porta-filtro aqui. Pronto. Feito isso, a gente vai escaldar esse filtro de papel para tirar as impurezas desse filtro, né? E para evitar que ele passe algum tipo de sabor indesejado para o café. Então a gente vem aí com a nossa chaleirinha aqui, ó, pescoço de ganso, e dá aquela escaldadinha no filtro. Pode acontecer dele abaixar aqui como aconteceu aqui, a gente vem e volta ele no normal aqui na posição dele para não ter problema. Pronto, deu aquela escaldada, passo aqui com a água, olha. Vou escoar essa água. Prontinho. Tirei toda essa água aqui, agora é o momento da gente entrar com o pó no café. Então eu vou ligar minha balancinha aqui para a gente poder fazer direitinho. Na sua casa aí você pode fazer com 2 colheres de sopa aproximadamente, porque a gente vai colocar aqui 26 gramas de pó. Eu preciso descolar uma balancinha dessa para eu pesar o meu café. Assim eu não erro nunca mais. E a gente vai colocar aqui em torno de 300 ml de água, né? Começo a marcar o tempo. Aqui a gente vai ficar com essa infusão em torno aí de 2 minutos, tá? Porque nesses 2 minutos a água vai começar a extrair todas as propriedades do café para que a gente possa ter aí um café bem saboroso. Ah, é assim que funciona esse tal de Clever Dripper? É, mas 26 gramas, 300 ml, 2 minutos, é muita precisão. Agora chegamos aí ao tempo que a gente queria. Vamos colocar esse café em cima aqui da jarrinha, tiro a tampa. E aqui ele leva aí em torno de 30, 45 segundos para terminar esse processo. Se você quiser, nesse método também, ele te dá uma liberdade grande de você poder colocar primeiro a água e o pó depois, e ainda poder mexer com uma colher e tudo mais. Então, por conta dessa infusão, desse processo de infusão, a gente tem a liberdade de poder fazer isso com esse método aqui. Então, você não precisa colocar primeiro pó, colocar água em movimentos circulares, porque ela vai ficar paradinha ali um período de tempo, né, absorvendo, extraindo tudo do café. E aí a gente tem aqui um café super bacana. Eu vou colocar aqui para vocês nesse recipiente aqui, para que vocês possam enxergar, né, a diferença do café. Então, olha, ele fica um café bem claro, super brilhante, não tem nenhum tipo de partícula sólida nele. Aí vamos servir esse café para a gente poder experimentar e ver como que ele tá, né? O ideal, quando a gente usa aí um café de qualidade, é que você não adoce o café. O café ele não precisa ser adoçado. Por quê? Porque ele não é amargo. Ele é um café doce. Então ele tem um aroma super agradável. Um café leve, um pouco de frutado, um pouco de caramelo, assim, bem suave. E um café que dá para você tomar tranquilamente, sem precisar adoçar, nada. Só o cafezinho. Uma delícia.
Areta, Félix, agora a gente vai fazer aqui um café aromatizado. É uma forma de preparar o café que, por conta da Clever ter essa parte dela da infusão, dá pra gente essa possibilidade aí de criar alguns cafés com aromas, né, com aromas diferenciados. Isso é muito legal. Aí, processo normal, né? Então vou pegar aqui a Clever, a gente vai colocar o filtro nela. Mesma coisinha, faço a dobra do filtro. Escaldo ele. Vamos coar essa água. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar aqui pelo lado de fora do filtro uma rodela de laranja e uma canelinha em pau. E aí a gente vai entrar com o café. A gente vem com a água. Depois de assistir essa aula, eu nunca mais vou fazer café do mesmo jeito. É, nem eu. E a gente começa a marcar o tempo. A partir do momento que a gente termina de colocar água, a gente começa a marcar o tempo aqui. E aí a gente vai deixar esse tempo também em torno de 2 minutos, para que a gente possa absorver, além das propriedades do café, também o sabor da laranja e da canela. Fica um café saboroso, super agradável, com um aroma muito, muito bacana. Atingimos os 2 minutos, então aí já é o momento da gente poder filtrar o café, né? Colocamos ele na jarrinha aqui. Canela, laranja, café, essa combinação parece uma delícia. Parece mesmo. Bom, as características do café, né, coado na Clever, a gente já falou. E agora essa característica desse aroma, né, de laranja e canela no café fica sensacional. Espetacular, gente. Uma complexidade assim de sabor assim maravilhoso. Um café com um toque de laranja, de canela. E aí, por exemplo, se você gosta de limão ou um abacaxi ou uma outra fruta qualquer, uma outra especiaria, anis, cardamomo, e quiser fazer nesse método, nesse processo, você pode fazer. Tranquilo, é só você usar aí a sua criatividade e o seu gosto, né? Para que você possa criar aí cafés aromatizados e impressionar aí os seus convidados aí. Areta, Félix, vocês já tomaram um café aromatizado? Poxa, Nagata, eu nunca provei. E olha só, Nagata, eu provei esses dias por coincidência. O que eu provei era com limão e tava uma delícia. Adorei essas variações no modo de preparar o café, mas fiquei com algumas dúvidas. Eu também. Ô, Nagata, explica pra gente uma coisa. Qual a importância dessa temperatura exata de 95 graus pra água no café? Muito legal essa pergunta, porque as pessoas costumam ferver a água do café, né, para poder coar o café. Então o ideal é não deixar entrar em ebulição, porque quando você faz isso, a água perde oxigênio. E quando ela perde oxigênio, na hora que a gente vai fazer essa infusão, diminui a troca, trazendo menos qualidade para o café. E quais as vantagens do método Clever Drip para o preparo do café? Qual o efeito desse método no sabor do café? Quando a gente fala do Clever, a gente tem ali praticamente 2 técnicas, né, de preparo de café. A gente tem a parte da infusão, que é aquele momento que a gente deixa o café em contato com a água, extraindo ali todas as qualidades do café. E depois a gente tem a parte da filtragem, né? Ele vai passar um café limpo, um café leve para você, vai trazer uma característica mais doce no paladar, para que você possa aí levar o seu dia tranquilamente. Que sabores e aromas combinam com o café? Não é qualquer coisa que a gente vai combinar com o café que vai ficar bom. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas combinações para que a gente não crie nada desagradável, né? Que ele traga, né, acidez, que ele traga refrescância, que ele traga dulçor, para que você tenha um complemento, né, das características do café. Eu não posso colocar nada que vá trazer muito amargor para o café, eu não posso colocar nada ali que vá trazer maior tanicidade para o café. Então eu tenho que tomar muito cuidado
com essa combinação para que eu faça realmente, né, uma aromatização que seja agradável. Ficou com vontade de tomar um cafezinho? Pode ir, mas corre, que no próximo bloco o docente Nagata vai ensinar um novo método para coar o café e um coquetel especial à base de... Café. Café, claro! Vejo você depois do intervalo. Estamos de volta! O docente Nagata ensinou a incrementar o cafezinho de cada dia com o método Clever Dripper e um delicioso café aromatizado. Agora vai ensinar a preparar o café com o método coar. Conta essa novidade pra gente, Nagata. Coar é um método 100% brasileiro e ele tem um diferencial super interessante, né? Primeiro que ele pode ser feito em 3 materiais. E aí a gente tem esse daqui, que é um material de cerâmica, né? Ele pode ser feito em acrílico, né? E também em inox. Ele tem uma angulatura, né, que passa um pouquinho aí de 60 graus, chegando a 70 graus. E ele tem aqui 16 sulcos oblíquos, que são esses caminhos aqui dentro do filtro, que vai facilitar, né, a percolação do café, fazendo com que a água saia com mais facilidade. Porque o que acontece normalmente nos filtros que a gente usa aí no dia a dia? Ele não tem essa divisão, esses sulcos, e ele tem umas ranhurinhas bem pequenas, fazendo com que o papel ele grude, quando você umedece, o papel ele grude na parede do filtro, dificultando a passagem da água. Isso faz com que o café fique muito tempo para passar ali, e quando você deixa o café muito tempo em contato com a água, você extrai muita cafeína e muito tanino. Aí você vai ficar com um café muito amargo. Ele vem com um suportezinho para você poder colocar ele, né, em cima de uma jarra. Aqui no caso a gente vai colocar ele aqui em cima desse becker para a gente poder escaldar primeiro, né, o nosso filtro. O filtro de papel que ele usa, ele tem o filtro próprio dele, um filtro do método coar, mas a gente pode usar também um filtro do método V60, que é esse filtro aqui que a gente vai usar hoje. Faço a dobrinha nele aqui, lateral. Você também pode usar um filtro número 102, fazendo as dobrinhas certinha nele para poder encaixar. A gente vai com o pó. Esse método ele aceita uma moagem média, média fina. Essa quantidade de pó você pode aí colocar do jeito que você achar melhor para você. Aí o que a gente faz aqui? A gente vai fazer primeiro uma pré-infusão, então eu vou jogar essa água aqui por cima desse café em movimento circular, começando do meio para fora, fazendo uma espiralzinha. E dura em torno de 30 segundos para poder aí umedecer esse café, hidratar esse café e já iniciar um processo de extração da acidez dele. E aí a gente volta novamente com mais um pouquinho de água. Aqui nesse momento coloco em torno de mais 60 ml aqui. Deixo ele filtrando agora. Esse momento aqui é onde a gente vai começar a extrair aí as características mais adocicadas, mais frutadas do café. Então eu repito esse processo aí de 2, 3 até 4 vezes. Félix, eu adorei esse momento, porque parece que tem uma coisa um pouco ritualística, né? É verdade. Se eu deixar esse café passar muito tempo aqui de extração, eu começo a extrair muito amargor dele. Então a gente não quer fazer essa extração em excesso de amargor, tá? E prontinho, a gente está com o nosso café aqui coado. Agora a gente vai fazer o serviço, né, do café na xicrinha aqui, olha. Por ser um café coado também em filtro de papel, são aquelas características, né? Ele traz menos corpo, né? Mais suavidade, mais leveza, um doçor maior. O aroma super agradável. Excelente, ó. Uma ótima acidez. É um café que você toma, você tem vontade de continuar tomando.
É um método que você pode ter na sua casa, excelente, né? Para você, além de impressionar os seus convidados aí, tá sempre preparando um bom café. Olha, a cor do café é bem clarinha, né? E meu pai já ia dizer que isso daí é chafé. Ah, não entendi nada, seu pai. Areta, Félix, vocês já experimentaram um coquetel com café? Vou fazer para vocês agora um coquetel não alcoólico com café. O nome desse coquetel é Café Verão e ele é muito simples, muito fácil de se fazer. Ele é composto por 3 ingredientes: café, suco de limão siciliano e açúcar. Então a gente vai fazer esse coquetel batido dentro da coqueteleira de uma forma bem simples. Então eu vou colocar aqui na coqueteleira gelo. Ô Félix, você é desses que também é fã de café gelado? Areta, eu já tomei e eu confesso que é bem refrescante no calor, vai bem, viu? Ai, eu sou daquelas que pode estar calor de 30 graus, eu ainda escolho um café quentinho. Eu vou preparar ele nessa taça Martini aqui. Então, como eu quero também que ela fique geladinha para a gente não ter um choque térmico aí no coquetel. Café. Então eu vou colocar 60 ml de café. Suco de limão siciliano, 60 ml. E açúcar. Também você pode substituir esse açúcar por mel ou algum outro tipo de adoçante da sua preferência, né? Coloca dentro da coqueteleira, fecha essa coqueteleira e aí a gente vai bater esse coquetel, né? Bater com bastante vigor. Pronto. Vou descartar esse gelo da taça. E aí vou fazer uma dupla coagem para poder servir esse coquetel na taça. Vou usar um grãozinho de café aqui para decorar. Nossa, isso ficou muito bonito, olha só. Olha, dá maior vontade de provar, né? Parece que a gente tá sentindo o cheiro daqui, não parece? Com certeza. E tem coisa melhor que cheiro de café. Prontinho o nosso café verão. Saúde! Um coquetel que tem uma ótima acidez. Ele traz aí o sabor do café, a potência do café e o equilíbrio com o limão siciliano, que é super aromático, né? E olha, deixa a gente salivando. É aquele coquetel que dá vontade de ficar tomando. Nagata, explica uma coisa pra gente. Quais as diferenças o método coar vai proporcionar no sabor do café? Ele vai deixar esse café sempre muito mais leve, né? Sempre com o corpo mais baixo, sem nenhuma partícula sólida, então você não vai ficar com um pozinho de café no dente, nem nada disso. E vai trazer a questão de características, né? Adocicadas, ácidas, frutadas. Dependendo de como você está fazendo esse café, você consegue extrair ali notas, né, de castanhas, de chocolate, né, de caramelo do café. Então essas são as vantagens aí por conta do formato do filtro, né, e de ser um método que você consegue controlar ali essa extração. Por que nesse método se coloca a água aos poucos, com intervalos de 30 segundos? Na verdade, esses intervalos eles podem ser de 30 a 45 segundos. No primeiro momento, eu vou fazer uma pré-infusão no café, para hidratar o café, para poder preparar ele ali, para poder trocar essas características com a água. E depois a gente vai colocando aos poucos, porque se eu coloco muito, se eu coloco toda a água de uma vez, essa água vai formar uma coluna de pressão em cima do café, fazendo com que ele se compacte e se transforme num filtro, dificultando a passagem da água. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter um processo mais lento, mais demorado. Vou extrair muita cafeína, vou extrair muito tanino, eu vou ficar com um café amargo e adstringente. Como que o limão siciliano e o café se harmonizam? A gente tem ali, por exemplo, a acidez do café, que vai combinar com a acidez e vai equilibrar com a acidez do limão, e a questão aromática do café, que vai combinar com a questão aromática do limão siciliano. Então a gente tem ali uma harmonização de semelhanças, né? Então, por semelhança a gente consegue fazer essa combinação. Por isso que fica tão boa a combinação aí do café com o limão siciliano. Félix, olha só o que eu preparei. O meu primeiro café depois de assistir essa aula do Nagata. Tô curioso para provar, hein? E aí, o que você achou?
Você usou a balancinha? A temperatura d'água estava 90 graus? Félix, eu ainda não tinha, assim, todos os utensílios, mas eu vou continuar treinando. Não Vai é melhorar. o Clever Dripper, né? E se você quiser encontrar mais receitas e conteúdos especiais, continue com a gente aqui no Gastronomia e Alimentação, aprendendo com o Senac. Tchau e te vejo por aqui. Tchau, Nagata. Tchau, pessoal. Até a próxima.